Olá, turma do saneamento. Tudo beleza aí? Estão conseguindo me ver aí? Fala, professor, não está aparecendo, não. Não está aparecendo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá indo agora aí? Agora veio o compartilhamento da tela. Ok. Agora sim. Bom, agora tá funcionando tudo certinho. Bom, pessoal, boa noite aí a todo mundo. Hoje vamos falar aí um pouco sobre essa parte de análise dimensional, né? Eu estou vendo que poucas pessoas entregaram lá os exercícios que eu passei na primeira aula. Não sei se tem uns 9 exercícios lá. Esses exercícios que vão valer a nota do grau A, viu? Então é bom que quem não tenha feito vá dê um jeito de fazer, porque depois isso que vai ser utilizado para computar a nossa nota do grau A. Então é bom quem não tem feito, né? Se quiser acabar a disciplina, é bom ir lá e fazer os exercícios e postar no Moodle, né? No espaço que eu estou abrindo para vocês. Aí eu acho que o Sidney entregou e mais umas 3 pessoas, não lembro direito quem foi, mas vamos lá, né? Hoje a ideia da gente aqui é trabalhar homogeneidade de equações e essa análise dimensional e semelhança. Então, basicamente, a gente vai avaliar essas grandezas físicas fundamentais da gente, essas fórmulas dimensionais e essas questões de semelhança, né? Então, a gente vai partir um pouco para esses aspectos aí na disciplina. Bom, isso é só o logo que eu fiquei de fazer da turma, né? Aí eu fiz esse logozinho com as palavras que vocês me mandaram da outra vez. Aí se quiser usar para alguma coisa, né? Era mais para apresentar para vocês. Bom, a nossa análise dimensional, então, ela avalia o quê? Essa relação entre as grandezas físicas e as unidades de medidas dessas grandezas, né? A gente já vê lá que a gente tem como grandeza, por exemplo, aí para vocês, comprimento, massa, tempo, temperatura, entre outros, né? O símbolo delas, dessa dimensão, no caso, para o comprimento é L, só que a unidade no sistema internacional a gente tem como metro, né? Só que quando a gente estiver analisando aqui a equação dimensional do nosso sisteminha, a gente vai usar esse símbolo aqui da dimensão dele, que está nessa segunda coluna aí, o símbolo dessa dimensão que a gente vai estar utilizando para representar essas características aí das unidades, né, dessas nossas grandezas físicas. Então, a gente vai estar trabalhando um pouquinho com cada um deles e vai ajudar a entender alguns aspectos aí da disciplina mais à frente, né? A imagem ainda está um pouco escura aqui, mas vamos lá assim mesmo. Bom, as grandezas físicas, a gente tem que podem ser adimensionais. Então, o adimensional ele está dizendo basicamente isso aí, ó. Não possui unidade de medida e normalmente atende por uma razão entre grandezas que apresentam a mesma unidade de medida. O que é que isso quer dizer? Ele quer dizer que esse número de Euler aí, por exemplo, a unidade que tem desse termo de cima, ΔP, é a mesma unidade que tem do termo de baixo entre massa específica e velocidade ao quadrado. Se vocês colocarem todas as unidades desses termos, vocês vão ver que em cima vai dar igual a de baixo. E por eles serem iguais, né, a gente tem uma divisão, quando dividir um pelo outro, a gente vai ter que vai dar 1. Então, aqui o adimensional, a gente vai ter que, ele vai ser igual a 1. Número de Reynolds, a mesma coisa. A gente costuma ver ele lá, quando a gente está trabalhando perda de carga, né? Vocês disseram que já viram um pouquinho dele lá. Aqui ele está escrito de outra forma. A gente costuma ver ele mais como aquele V vezes D, né, dividido por viscosidade cinemática. Então, você tem uma unidade no termo superior lá, daquela forma que a gente trabalha em metro por segundo, da velocidade, vezes um diâmetro, então em metro, vamos dizer. Então, você tem essa unidade em metro ao quadrado por segundo, né?
se a gente for verificar. E depois a gente vai ter ele como uma dimensional quando corta com a nossa viscosidade cinemática. Aí, entre outros, aqui a gente vai ter número de Froude. Esse número de Froude, quando vocês pegarem canais, essa velocidade da parte superior, então suponha que ela é uma velocidade que a gente calcula pelo número de Mann, né? Uma velocidade dada em metro por segundo. E aqui embaixo a gente tem uma raiz uma raiz entre G vezes H, que é no caso da gente, quando eu estava olhando canais lá. G vezes H, a gente vai ter 1 metro por segundo ao quadrado, vezes 1 metro, vai ficar metro ao quadrado por segundo ao quadrado, né? Quando retira isso da raiz, vai ficar metro por segundo. Metro por segundo em cima com metro por segundo embaixo. Na hora que a gente corta, vai sobrar 1. Então, todos esses aqui, eles são termos adimensionais porque a gente está dividindo, né? Essa razão entre duas grandezas aqui, que elas estão, entre grandezas, né? Que elas estão nos fornecendo lá no fim, valores iguais no numerador e no denominador. Bom, outro tipo de grandeza física. A gente tem aí grandezas físicas escalares, né? Representadas por um número e unidade de medida. O que é que isso está dizendo para vocês aí? Por que um número e unidade de medida? Se eu pergunto para vocês, qual a temperatura de Porto Alegre hoje? Aí você me diz lá, eu busquei hoje, né, esses valores aí, tá 28. Aí se você fala 28 sem me dar aquela unidade de medida, eu poderia falar, pô, 28 é quente ou é frio, né? Isso aí poderia ser, se ele tiver em graus Celsius, a gente vai ver que para vocês aí é até quente. Então, em outro tipo de unidade, a gente poderia dizer lá, é 83 a temperatura de Porto Alegre. Sem a gente falar a unidade disso, se a gente não falar a unidade, 83, você está quase a 100, né? A pessoa está derretendo toda lá, tá se queimando toda. Então, nesse caso, grandezas escalares, é necessário a gente ter essa grandeza representada por um determinado número e uma unidade de medida, porque isso vai dar o sentido para a gente do que representa aquilo, né? Quando a gente está fornecendo unidade de medida. E isso, o exemplo básico para a gente aqui, temperatura. Então, a temperatura, 28 graus Celsius, a gente vai ter uma certa ideia do que se trata. Por que esses aspectos são importantes, né? Quando vocês estiverem lá fazendo os cálculos de vocês para determinados tipos de sistemas, vocês vão lidar com essas unidades. Se você me representa um determinado fenômeno e não coloca a unidade correspondente a ele, você vai estar dando um valor completamente errado. Se você confundir, por exemplo, quando eu coloco, olha, a equação, um determinado autor desenvolveu ela para ser usada em metro cúbico por segundo. Você vai lá, e eu coloco no enunciado da questão que a vazão é dada em litros por segundo. Você coloca num equacionamento que um determinado autor propôs, que é para você utilizar em metro cúbico por segundo, e você me utiliza litros por segundo. Quando você fizer isso, seus cálculos dão totalmente errados, né? Porque a gente não tem esse conhecimento da unidade. É como se vocês estivessem tratando como se fosse apenas uma grandeza lá adimensional, né? Algo assim. Tá só um número que está tratando aquilo. Ele não tem uma determinada unidade. Então, unidade de medida é extremamente importante. Vocês têm que saber o que vocês vão estar utilizando, né? Quando a gente está propondo alguns equacionamentos lá que a gente vai utilizar na nossa hidráulica. Bom, dito isso, a gente tem essas grandezas vetoriais. Então, essas grandezas vetoriais, como tem dito aí, ó, além do número e unidade de medida, precisam da direção e do sentido. Aí eu trago, nesse caso aí para vocês, esse modelo digital de terreno. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, né? Isso aqui em hidrologia é bastante comum a gente utilizar isso. Então, suponha que isso aqui, ó, é um algoritmo de um software de geoprocessamento. Esse quadrado aí mais à esquerda, que tem 32, 64, 128, 1, 2, 4, 8, 16, né? Então, o que ele está dizendo para vocês aí é a direção do escoamento referente a cada uma dessas células. Então, se ele está dizendo que o número da célula vai ser 1, quer dizer que ele está se dirigindo para a direita. Se a célula for atribuída um número 2, ele vai estar naquele sudeste ali, né? Então, ele vai estar naquela zona ali, sudeste, vamos dizer. Se ele tiver
Posição 4 é como se estivesse indo para o sul. Ele está dizendo isso. E por que isso é importante, né? Aqui do lado desse quadrado em vermelho aí, vocês têm esses valores 78, 72, 69. Isso aqui para vocês, ele está dizendo a altura de determinado terreno que foi obtida por algum sensor, né? Então imagine que tem um satélite lá, ele emite determinadas ondas e ele consegue obter esse modelo digital de elevação. O que ele está obtendo aqui são as cotas do terreno. Então imagine alguma ladeira aí de Porto Alegre, né? E imagine lá o Guaíba que seja o ponto mais baixo. Aí daqui a pouco a ladeira é o valor mais alto que você tem aí, 78, por exemplo, e lá no Guaíba seria um valor zero, quase, vamos dizer, algo nesse sentido aqui. Beleza. E por que essa noção importante dessas grandezas vetoriais, né? Se eu disser para você, ó, a velocidade é 5 metros por segundo. Se eu falar isso somente, beleza, mas está indo para onde, né? Para onde é que meu rio está fluindo? Vamos dizer que seja um metro por segundo, né? A velocidade dele lá. Só que em qual direção, né? E aí, essa questão de direção e sentido é bastante importante para a gente saber para onde está se dirigindo o nosso escoamento aqui, ó, no geral. Então, seria como se fosse essa grandeza física vetorial, né? Quando ele está dando nesse quadrado aí que tem os números 2, 2, 2, quer dizer que o escoamento está indo naquele sentido 2, tá vendo? Um pouco inclinado assim, naquela direção sudeste ali, né? Então, o número 4, ele quer dizer que todo escoamento está indo para a região sul. E aquela última figura lá da direita, que tem direção do fluxo, ele vai informar para vocês de que forma que o escoamento de vocês está acontecendo. Então, suponha que o trecho maior ali, para onde todos estão contribuindo, né, é o rio de vocês. É como se fosse o dilúvio, né, aquele que passa ali na PUC, perto da PUC, algo assim. Então, você tem como se fosse a direção do fluxo, baseado nas cotas do terreno. Então, o entendimento dessas grandezas é interessante nesse aspecto aí também. Bom, então, essa análise dimensional para a gente, ela vai ajudar a reduzir o número da complexidade, né, das variáveis que a gente tem físicas envolvidas em um determinado fenômeno físico. Então, a gente vai usar o princípio dessa análise dimensional, que é o princípio da homogeneidade dimensional. Ele tem como um enunciado essa que está printado em vermelho, né, que eu pintei de vermelho. Todos os termos aditivos de uma equação física devem ter as mesmas dimensões físicas. O que é que isso está dizendo para vocês? Imagine que você tem uma adição, né? Eu acho que eu já falei com vocês lá, suponha que você tem 3 pessoas, cada uma tem uma maçã e cada uma tem uma laranja na mão. Se eu estou falando quantas maçãs tem, você vai somar, né? Só as maçãs. 1, 2, 3. Então, você vai ter 3 maçãs. Quer dizer que eu só posso somar o que é igual. Eu só vou somar as maçãs, né? Se eu coloco outro aspecto somando ali, ele não vai estar me dando o número de maçãs. Entende? Se eu somar junto a laranja e disser, ó, tem 6. Na real, não tem 6 maçãs, né? Vai ter 6 frutas, mas se eu só quero saber as maçãs ali, no caso, vocês vão estar me dando um valor errado, porque vocês estão somando unidades que não se combinam. Você está somando unidades diferentes. E essas unidades diferentes vão te dar uma resposta que você não deseja obter. Então, o que ele está te dizendo com essa informação é algo nesse sentido. Devem ter as mesmas dimensões físicas, quando a gente tem esses termos aditivos em uma determinada equação física. Bom, a gente tem as grandezas fundamentais, que eu coloco aí como se fossem representadas por uma única unidade. Então, comprimento, representado lá, que a gente tem 1 metro, né? E em termos dimensional, a gente coloca o L lá. Aquela massa, a gente pode ter a massa também, então, quilograma, né? E a gente representa com M. E o tempo em segundos, que a gente representa em segundos lá, e em termos dimensionais com T, né? A gente representa com aquele valor T. Bom, e o que seriam essas grandezas derivadas? Grandezas derivadas aqui. Grandezas escritas em função de grandezas fundamentais. É basicamente isso. Ela deriva dessas fundamentais. As fundamentais a gente viu o quê? Comprimento, massa e tempo, né? Para a gente aqui. Comprimento, massa e tempo. Então, um exemplo de uma grandeza derivada, por exemplo, a velocidade. Ela é uma combinação o quê? Metro por segundo, de comprimento por tempo. Então, a velocidade é uma grandeza derivada dessas fundamentais,
devido à junção de duas grandezas fundamentais, a gente tem a nossa grandeza derivada lá, velocidade, por exemplo. Bom, sendo assim, a análise dimensional ela vai ter esse intuito de avaliar essas grandezas físicas e as unidades de medida dessas grandezas. Então, velocidade, como eu disse, não é a grandeza fundamental, mas o espaço e o tempo elas são grandezas fundamentais, né? Depende só de uma determinada unidade. Então, uma das grandes utilidades da análise dimensional é o de prever formas. O que é que ele está querendo dizer aí? Se vocês têm a ideia do que está envolvido em determinado fenômeno, a gente pode, através da avaliação das dimensões, né, dessas variáveis envolvidas, conseguir conceber qual fórmula que representa aquele fenômeno. É isso que ele está querendo dizer para vocês. Mais para frente, a gente vai ver um exemplo lá com a equação da perda de carga, e aí talvez fique um pouco mais claro para vocês. Bom, nesse termo aqui, ó, a dimensão física de uma grandeza A representa-se por aqueles colchetes ali, né? A entre colchetes. Quando a gente colocar o A entre colchetes, a gente vai estar analisando lá a equação dimensional de determinada grandeza que a gente tem interesse em analisar, né? Bom, em termos da gente aqui da hidrodinâmica, que vai ser os nossos estudos no geral, a gente tem como principais dimensões fundamentais essas aqui. A massa, como eu disse, representada pelo M, o comprimento por L e o tempo por T. Ah, porque a massa está como se fosse M, comprimento L e tempo T, né? Aí a massa porque aqui está baseado no inglês, né? Mass, comprimento length e tempo time. Então está em função dessa notação aí. E aqui, temperatura absoluta também, a gente tem aquele nossa letra grega ali, que agora fugiu a memória, né? Então, aqui vocês têm um exemplozinho, pressão para a gente. Pressão é força sobre determinada área. Isso aí a gente vai trabalhar quando tiver em manometria, a gente vai começar a trabalhar bastante essas questões de pressão, né? Força sobre área, teorema de Pascal, entre outras coisas lá. Então, força, qual a unidade de força da gente? A gente lembra logo lá da segunda lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes aceleração. E a unidade é um Newton em homenagem ao que concebeu, né? Esse determinado equacionamento lá. Força é igual a massa vezes aceleração, massa em quilograma, não é isso? A gente tem massa vezes aceleração. Ele está falando aí para vocês o quê? A massa é dada em quilograma, a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, metro por segundo ao quadrado, se a gente eleva, né, o S que está ao quadrado na parte do denominador para cima, ele fica com esse expoente negativo, S é menos 2, dividido por área. A unidade de área aqui, a gente está trabalhando em metro quadrado. Então, quando a gente está fazendo análise dimensional, a gente vai substituir aqui essas unidades, quilograma, comprimento e tempo, pelas dimensões referentes a ela. Então, qual é a dimensão lá que a gente tem referente à massa ou ao quilograma, né? Vai ser esse M. Então, tem quilograma aqui M. Metro no numerador por L. O segundos é representado por esse T aqui, então vai ficar T a menos 2. Embaixo a gente tem também metro ao quadrado, então vai ficar L ao quadrado. L no numerador e L ao quadrado no denominador, a gente pode cortar, né? Tá dividindo um pelo outro, então corto o L de cima com o quadrado de baixo, vai sobrar um L no denominador. E assim a gente vai ter essa unidade da gente de pressão, né, com essa referência aqui, massa, a equação dimensional dela, né? Esse massa vezes o tempo elevado a menos 2 dividido por L, ou ML, M dividido por L vezes T ao quadrado, né? Aí vocês que avaliem mais à frente. Bom, quando a gente também pode usar como grandeza fundamental, ao invés do M lá, que a gente tem na massa, representar com com força, né? E a força é dada por esse MLT a menos 2. Ah, como é que ele obteve isso?
a mesma ideia lá da gente, daquela equação da segunda lei de Newton, né? Se vocês perceberem, é basicamente isso que ela está dizendo aqui, ó. Massa vezes aceleração. Então, você tem força desse jeito, e a massa, ela pode ser representada por esse F vezes L a menos 1 T ao quadrado. Então, quando a gente tiver tratando de massa, nessas dimensões aqui, F, L, T, se vocês observarem aí na terceira linha, né, na quarta linha, se considerar a primeira ali, quando você tem massa, a massa, ao invés de ser representada pelo M, como a gente estava tratando antes, ela vai ser tratada por essa forma. F vezes L a menos 1 vezes T ao quadrado, né? Então, a gente tem algo nesse sentido aí. Bom, a gente tem um sistema inglês, a gente não vai trabalhar muito ele aqui, mas isso aí é mais para servir de um exemplo, né? Vocês têm lá no sistema inglês que as unidades fundamentais dele. Ah, ele está me dando aqui que vai acabar em 40 minutos. Viu? Talvez eu tenha que abrir em outro local. Isso aqui não tinha me acontecido antes. Tomara que não acabe, mas se interromper foi porque está tendo algum problema aí com o Zoom. E eu vou ter que abrir outra reunião em outro espaço. Aí eu vou colocar lá no mudo e qualquer coisa vocês reabrem lá. Bom, a gente tem então essas unidades no sistema inglês, libra-força, né? Pés, então com esse foot aí, e o comprimento em segundos para o tempo e esses graus Rankine para a temperatura, né? Absoluta, se a gente estiver tratando. Bom, isso aqui é para ajudar vocês em conversões lá. Se vocês aplicarem aqui, ó, esse libra-força equivalente a 44 newtons, né? Então, quando vocês substituírem aqui tudo, vocês vão obter que esse slug aqui, que ele é dado por libra-força vezes segundo ao quadrado dividido por foot, vocês vão obter que ele é dado em quilograma, né? Essa unidade aqui em quilograma. Um slug, então, ele vale 14,59 quilogramas aí. E o outro também, a aceleração da gravidade, se quiser dar uma olhada aí. Bom, então todas as grandezas elas vão ser expressas nesses sistemas correntes aí de unidades. A gente vai poder